É um prazer falar ao sistema rural e dizer que, na verdade, houve uma convocação para que eu fosse candidato, porque essas regras eleitorais, elas levam a que cada partido ou cada coligação faça um quociente. E esse quociente é muito alto. No nosso caso, aqueles que entendem mais disso, calculam que nós teremos que fazer os 9 candidatos cerca de 170 mil votos. E aí eles entenderam que, pelo fato de eu ter militado tanto na política e ser tão conhecido hoje, era a hora que eu deveria somar. E eu resolvi me candidatar para corresponder a essa aspiração partidária. Agora é que eu vou conferir se a aspiração partidária coincide com a aspiração popular. Mas eu venho me colocando bem nestas pesquisas que estão sendo divulgadas. E, diante disso, eu tenho a confiança de que nós chegaremos lá e faremos pelo menos um parlamentar para a nossa legenda. Poderemos fazer até 2, mas depende desse quociente. Garibaldi, os candidatos a deputado estadual, eles costumam muito colar suas imagens a candidatos a deputado federal, a senador e a governador. É muito típico isso. Para um deputado federal é mais complexo, até porque ele precisa de auxílio, de apoios em muitas áreas, em muitas regiões do Rio Grande do Norte. Como é que o senhor pessoalmente está administrando isso? Eu, na verdade, eu tenho um apoio de candidatos, tanto da minha legenda, MDB, como de outras legendas. Então eu venho administrando isso com uma certa cautela, claro, para não ferir os interesses de cada coligação. Como eu tenho essa experiência atrás de mim e já conheço os políticos, fica mais fácil para mim administrar esse contencioso, vamos dizer assim. E o senhor parte também da experiência que teve à frente do Poder Executivo como governador do Rio Grande do Norte, deixou algumas marcas nas diversas regiões do estado. Em Caicó não foi diferente. O senhor pretende resgatar um pouco disso, um pouco desse trabalho também, para discutir eventuais propostas como deputado federal? Sim, claro. Eu tenho que voltar os meus olhos para trás, mas não posso deixar de levar em conta que há toda uma expectativa que eu venha realizar também um trabalho para o futuro. E isso é realmente um desafio, porque se eu fiz antes, eu tenho que fazer agora, depois. Eu não posso ficar preso só à prestação de contas do passado. Eu tenho que procurar fazer também, e dessa vez no Legislativo. Para mim, administrar isso não é tão difícil, porque eu exerci tanto cargos no Legislativo como no Executivo. E aí, diante disso, hoje a gente vê muito os senadores, os deputados federais, os estaduais também, fazem muito essa prestação de contas hoje, coloca nas redes sociais, anuncia, reúne com o prefeito, enfim. Quando o senhor, senador da República,
eu diria, tinha essa mesma facilidade, havia esse mesmo poder de negociação com o governo federal naquele momento? O senhor acha que hoje existe aí, eu vou chamar assim, uma facilidade de se discutir aí a dispensação dessas emendas? Não há essa dúvida. Eu vejo que hoje você, sobretudo, tem outras condições de liberar aquelas emendas. Às vezes você ficava no passado até com receio de anunciar, de criar expectativa e não liberar. Hoje não, hoje a liberação é mais automática. O Poder Legislativo hoje assumiu essa prerrogativa junto ao Poder Executivo. É tanto que as pessoas realmente dizem que esse é um parlamentarismo presidencialista. Mas a verdade é que as comunidades estão sendo beneficiadas e o importante é que os recursos cheguem e sejam fiscalizados e redundem em benefício para a população. No plano nacional, o MDB tem a candidatura da senadora Simone Tebet, que o senhor provavelmente deve conhecer pessoalmente o trabalho dela. E aqui no estado, estou vendo até pelo adesivo, que há uma estreita relação com o PT e tem como o deputado Walter como vice da governadora Fátima Bezerra. Aqui no estado, o senhor segue com o Partido dos Trabalhadores para a presidência da República? Essa já é uma situação já fechada? Eu sigo, não tenha dúvida, porque eu realmente tenho que cumprir os compromissos que foram assumidos em função dessa coligação. Eu fui colega de Simone Tebet e ela, senadora do MDB, e eu também, nós estreitamos muito a nossa relação política. Mas, infelizmente, às vezes você fica condicionado àquela realidade estadual. E eu lamento até não poder votar na Simone Tebet. Eu vou, inclusive, recomendar o nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que esteve há uns 10 meses atrás, ele esteve em Natal e me convidou para ser o senador da coligação com o PT. Eu disse a ele que não pretendia assumir essa candidatura ao Senado, uma vez que eu não teria a mesma disposição de fazer uma campanha majoritária. Então acho que ele compreendeu, e o que é certo é que a nossa relação hoje é muito boa, tanto a nível federal com ele, como com a governadora Fátima, que inclusive escolheu meu filho Walter para ser o seu candidato a vice-governador. Bom, o senhor presenciou muitos momentos de polarização envolvendo o próprio Partido dos Trabalhadores, o MDB ali no meio daquelas discussões, e provavelmente a gente vai revisar esse quadro em 2022, colocando aí a presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula como os principais nessa disputa à presidência da República. Como é que o senhor analisa esse quadro hoje, esse momento das eleições de 2022? Olha, o ideal era que nós não tivéssemos uma disputa tão polarizada. A polarização em si eu não vejo como um mal, não. Mas existe polarização e existe polarização. A polarização que está acontecendo no nosso país, ela não deixa de ser um pouco perniciosa. Radical até?
pelo radicalismo, sobretudo pelo radicalismo, porque a polarização na defesa dos ideais de cada um, essa é muito legítima, na defesa da ideologia de cada um. Agora, o que está acontecendo é que estão ultrapassando esses limites, essa aqui é a verdade. E a gente teme que a campanha possa redundar e trazer algum incidente de maior gravidade. Bom, a gente está caminhando aí para praticamente o último mês de campanha. Enquanto a gente grava essa entrevista, é 7 de setembro. Tem que dar aquele upgrade, tem que dar aquela reforçada agora nas bases, visitar essas bases, percorrer o Rio Grande do Norte. É verdade. Sendo que eu, que sempre fiz campanhas majoritárias, que realmente lutava contra o tempo, como se diz, hoje a minha tarefa, ela não se agigantou tanto, e mesmo com tão pouco tempo, eu tenho condições de levar a minha candidatura aos quadrantes do Estado, sobretudo divulgando o meu número, que é o 1511, que é indispensável que o eleitor chegue à cabine eleitoral e possa votar no 1511, que é o meu número. Então, eu estou otimista, acho que vou chegar lá, que nós vamos chegar lá, e eu vou poder fazer pelo Estado um trabalho que eu nunca fiz na Câmara Federal, porque eu nunca fui deputado federal. Nós temos a menor bancada do Brasil, né? Apenas 8 deputados. Só acho que esse número poderia ser mais generoso, poderia ser maior para melhorar até essa representatividade do Rio Grande do Norte? É verdade. Eu, inclusive, vou me empenhar no sentido de que se possa obter uma revisão disso aí que nos deixa numa inferioridade numérica incômoda diante de outros estados, até mesmo com números como o do Rio Grande do Norte, mas que possui um maior número de representantes. No Senado, não, porque o Senado, o número é 3 por estado, mas na Câmara, essa inferioridade realmente incomoda e traz prejuízos para o nosso Estado. O senhor protagonizou, me permita a gente abrir um parênteses, talvez um dos fatos mais pitorescos da campanha, em que uma eleitora fez uma dancinha bem engraçada, enfim, e esse vídeo ganhou repercussão até nacional, diversos órgãos de imprensa, até pela figura que o senhor tem junto à política nacional, o pessoal divulgou bastante esse vídeo. Fatos dessa natureza ainda o surpreendem, ou seja, pega de surpresa em momentos como esse? Essa alegria do eleitor? Aquele eu confesso que surpreendeu. Eu já me vi diante de muitas situações na política, onde o lado pitoresco até que despontou. Mas aquele, eu confesso a você, que eu não esperava um entusiasmo de uma eleitora com aquela dimensão, com aquele fervor que me levou até a uma cautela muito grande. Mas o fato alcançou uma repercussão, é tanto que o prefeito Flaudivan, de Pendências, porque isso se deu em Pendências, ele me comunicou que a Poliana, a jovem da dança, ela foi convidada pelo programa da SBT de Eliana, que é apresentado no domingo, para falar a respeito do episódio. Diante, Garibaldi, desse momento que a gente vive, em que as campanhas elas se tornaram menores realmente, né? O senhor acha que dá mais dinamicidade
ou o candidato, principalmente aquele que não é tão conhecido, ele tem que correr realmente mais atrás do eleitor, fazer mais o corpo a corpo? Aquele que não é conhecido realmente tem diante de si um problema grande, que é esse, de se fazer conhecido e fazer conhecidas as suas ideias, as suas propostas. Já comigo, no meu caso, é diferente. Então, eu vejo que uma campanha com estas particularidades, elas terminam por beneficiar candidatos que já estão ocupando os cargos eletivos em detrimento daqueles que querem realmente chegar com o seu primeiro mandato. Fazendo uma análise das pesquisas, o senhor acha que primeiro Rio Grande do Norte, depois Brasil, teremos a situação resolvida no primeiro turno ou fica para o segundo turno? Olha, hoje eu diria a você que a nível estadual, se a eleição fosse amanhã, eu diria que Fátima Bezerra ganharia no primeiro turno. A nível nacional também, essa é a minha crença, essa é a minha visão. Agora, como ainda temos 23 dias pela frente, você sabe que a política tem fatos novos. E eu não, por exemplo, um fato como esse de pendências que viralizou dessa maneira, quem esperava que as redes sociais pudessem dar essa prioridade a esse fato? Então, na verdade, eu sinto isso. E aí o senhor toca num ponto interessante, redes sociais. Os influenciadores, que agora são candidatos, pessoas que têm notoriedade nas diversas plataformas e lançam seus nomes de repente. Mais uma vez eu cito, pela experiência que o senhor tem, de repente alguém que é famoso, e o senhor deve ter visto no passado, candidaturas de pessoas famosas, artistas, enfim, que se lançam candidatos, comparando com o que a gente tem hoje, é uma experiência nova ou tem ainda algum aprendizado nesse momento? Olha, tem um aprendizado realmente. Cada eleição há uma tendência, ou pelo menos havia, eu acho que isso diminuiu um pouco. Havia uma tendência de se cogitar de nomes que fora da política faziam sucesso, para introduzir esse sucesso nos umbrais da política. Hoje não, hoje eu vejo que essa influência diminuiu, essa busca diminuiu realmente. Aqui no Seridó, para a gente encerrar o nosso bate-papo, aqui na região do Seridó, o senhor pessoalmente já tem bases formalizadas, porque a presença do MDB é muito forte, cidades como Caicó, Jardim de Piranha, Jardim do Seridó, enfim. O senhor vai em busca dessas bases, pretende ampliá-las ainda aqui na região? Claro, sempre uma visita como essa enseja que nós possamos ampliar as bases de apoio da nossa candidatura. Aqui em Caicó, nós estamos sendo apoiados pelo Arthur Mainardi e pelo vereador Mancuso. Além dele, outras lideranças além deles. E eu, numa cidade como Caicó, tendo em vista as realizações que foram levadas a efeito pelo meu governo, eu confio que essa memória possa trazer votos como reconhecimento de Garibaldi fez
se ele fez tanto nos cargos legislativos como nos cargos do executivo, ele fará agora. Há uma confiança muito grande de que eu possa contribuir dessa maneira.